Vamos falar sobre a organização do espaço econômico brasileiro. A ocupação do território brasileiro sempre esteve ligada às atividades econômicas durante o período colonial. Resultou nos aspectos da organização econômica atual. Herança colonial, arquipélago econômico. O Brasil começou a ser explorado no século XVI, no qual países europeus buscavam por especiarias e metais preciosos. Esse período ficou conhecido como expansão marítimo-comercial, séculos XV e XVI. Nesse período, consequências como a descoberta e a colonização de territórios até então desconhecidos, como o continente americano, no qual o Brasil se encontra. Com isso, a maior parte das riquezas obtidas em terras brasileiras iam parar diretamente à metrópole e em mercado externo. Nosso primeiro modelo de organização econômica foi formado por ilhas desconexas entre si, voltadas para o exterior. Reorganização do espaço. Século XVII e XVIII. As mais importantes atividades econômicas da colônia foram o cultivo de cana-de-açúcar, a mineração, mas envolviam também outros gêneros, denominados acessórios ou secundários, como a pecuária no sertão, drogas do sertão, na Amazônia, o tabaco no recôncavo baiano, algodão no sertão e Maranhão, que tiveram um papel fundamental no povoamento. Na organização econômica do espaço brasileiro. No século XVII, o centro econômico da colônia se localizava na zona da mata litoral nordestina, principalmente em Pernambuco, e na Bahia, onde tinha o maior número de engenhos. Após a decadência da cana-de-açúcar no Nordeste, a descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, o Sudeste assume a posição de região econômica mais importante da colônia. Em 1783, a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. No século XVIII, a organização econômica do Brasil era um pouco mais complexa, caracterizada por ilhas de produção voltadas para o mercado exterior. Para uma organização decente, era necessário o escoamento da produção. Por isso, foram abertas entradas para a região de Minas e os caminhos do gado, dando origem a arraiais e vilas e portos. Tiveram um papel fundamental para o escoamento dessas riquezas. A economia brasileira no século XIX apresentava uma estrutura baseada na agroexportação. As fontes bibliográficas que foram utilizadas nesse trabalho para analisar a economia brasileira no século XIX, além das obras tradicionais sobre o tema, incluíram também estudos mais recentes que contestam as antigas teses que viam a economia brasileira baseada em ciclos. A economia brasileira no século XIX foi marcada pelo fato de o país ser um centro periférico agroexportador. Porém, essa economia era voltada para o mercado externo, permitiu que fossem estabelecidas no Brasil condições para que se fortalecesse o seu mercado interno. Um exemplo disso foi o estado de Minas Gerais, que se diversificou sua produção voltada para a agroexportação, como o caso do café no século XIX. Sendo que, ao mesmo tempo, foram oferecidas condições para que as atividades fossem como as agropastoris, mineratórias, têxteis, entre outras, exercessem um papel fundamental na sua economia, atendendo ao seu mercado interno e abastecendo as unidades vizinhas. Conforme aponta Steven Tupik, o Brasil, a partir do século XIX, chegou a ser responsável por 80% da produção cafeeira mundial e mais de 50% responsável pela da borracha. Além disso, o país chegou a ser o maior produtor de mate do mundo e o segundo maior exportador de cacau, sendo que entre 1889 a 1930, somente a Argentina exportava mais que o Brasil em toda a América Latina. Ainda de acordo com esse autor, a economia exportadora brasileira no decorrer do século XIX gerou condições para um desenvolvimento socioeconômico regional diversificado, chegando ao ponto de uma camada de produtos exportáveis, como o algodão e o açúcar, a partir de 1989, tivesse mais de 2/3 de sua produção vendida no mercado interno. Os produtos exportados naquela época eram o café, o açúcar, o cacau, erva mate, o fumo, algodão, borracha,
couros e peles. No território brasileiro e o desenvolvimento de sua economia. As atividades econômicas foram um fator essencial para a expansão territorial brasileira. Nossa economia colonial, de 1500 a 1822, girava em torno da produção de gêneros primários, voltados em sua maior parte à exportação das necessidades da metrópole portuguesa. Atividades econômicas no período colonial. No século XVI, a exploração do pau-brasil era o motor da economia. Nos séculos seguintes, a própria escassez de tal recurso fez gerar novos interesses aos portugueses. No século seguinte, já se tinha um território muito maior e com atividades econômicas mais diversificadas, como o cultivo da cana, e início de atividades pecuárias. Em meados de 1740 e 1750, já no século XVIII, a atividade mineradora, ou seja, a extração de recursos minerais do solo brasileiro, já se destacavam entre os portugueses e nesse momento o território também já se apresenta basicamente com sua forma atual. Normalmente dizemos que o desenvolvimento do território brasileiro se deu em forma de arquipélagos, que são ilhas, pois à medida que se mudavam as atividades econômicas, algumas cidades surgiram associadas às atividades econômicas em si, e às vezes muito distantes uma das outras. Então podemos deduzir que a expansão do nosso território ocorre de forma desigual e não existe articulação entre as áreas. A integração nacional. Até 1930, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil, canavieira, mineradora e cafeeira, destinavam-se ao mercado externo. A partir daí, teve início um processo que se voltou para o abastecimento do mercado interno, retomando a ideia de que o Brasil não é só litoral. A integração econômica territorial do Brasil, a organização do espaço nacional, interligado só ocorreu de fato com a industrialização iniciada na década de 1930 e consolidada a partir da década de 1950. DIT. Divisão Internacional do Trabalho. De modo simplificado, é a divisão do trabalho ou da produção imposta pelos países colonizadores, metrópoles. As suas colônias cabendo a estas o fornecimento de produtos agrícolas e industriais na independência econômica estabelecida. Percebe-se através da tabela acima uma diversidade de produtos presentes na balança de exportação brasileira, sendo que esse fato permite detectar as especialidades regionais em relação aos seus produtos. Enquanto alguns produtos apresentavam um declínio constante, como no caso do açúcar, o algodão apresentou um momento de queda até o fim da década de 1850. E reverteu esse quadro no início da década de 1860, uma vez que as causas externas, como a Guerra Civil Americana, interferiram diretamente nesse fato. No momento de tal guerra, a economia algodeira do estado de Maranhão e de províncias vizinhas conheceu um boom econômico, porém, ao final desta guerra, o mercado voltou à normalidade, ocorrendo uma queda natural da exportação desse produto. As exportações de borracha deram um salto impressionante sempre em ascensão desde a década de 1820 até a virada do século. Já o café e sua produção em larga escala apresentaram resultados prospectivos ao ponto de se tornar a referência econômica do Brasil ao longo do século XIX. O contexto apresentado demonstra que as produções regionais e suas especialidades sejam nas regiões Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, determinaram a economia do Brasil do século XIX. A região Nordeste se destacou na produção de açúcar, tabaco, cacau e na atividade pecuária, além de uma grande produção de algodão. A região Centro-Oeste nas atividades de mineração, algodão e pecuária, enquanto no Sul se viu presente uma economia voltada para o mercado interno, como a produção de arroz, trigo e milho, como também no mercado externo, oferecendo para regiões produtos frigoríficos e animais de carga e tração. A região Sudeste, marcada por fatores de produção como a pecuária e a agricultura e a mineração. No Norte, especialmente na Amazônia, o destaque foi a borracha, resinas, óleos, ervas, castanha do Pará, entre outros produtos conhecidos como as drogas do sertão. Vocês responderam. Considerando que a divisão internacional do trabalho e a maneira como a economia afetou o crescimento do nosso território, o que se pode considerar sobre a posição do Brasil em relação à economia mundial? E a outra, o fato do nosso território ter crescido como arquipélago em algumas cidades não terem sido articulação entre si nesse processo, apresenta mais aspectos negativos ou positivos? Complexos regionais brasileiros. Isso é uma nova organização
território brasileiro, pensada pelo geógrafo Pedro Pinchares na década de 60, que divide o Brasil em 3 complexos regionais, levando em consideração o desenvolvimento econômico daquelas regiões, onde temos o complexo regional amazônico, com os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, a região centro-oeste do Tocantins, a porção centro-norte do Mato Grosso e a faixa oeste do Maranhão. Percebam que essa nova divisão espacial não leva em consideração fronteiras geográficas, e sim fronteiras econômicas. Ela é a maior região, ela é o maior complexo regional brasileiro, com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, só que é o menos povoado. O clima é equatorial, principalmente, predominante. Ele tem na sua economia características extrativistas e a nova fronteira da expansão agropecuária e agroprodutiva. Tem também no Complexo Industrial de Manaus um crescente da produção industrial e é uma das regiões com maior campo para expansão das lavouras. Ela sofre muito com as queimadas no período de seca, principalmente na floresta amazônica, tem vastas áreas de terras indígenas e de preservação permanente. Temos também o Complexo Regional do Nordeste, com os estados do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, a porção oeste do Maranhão, o extremo norte de Minas também pertence a essa região. Lá se predomina o clima semiárido, principalmente a área mais povoada é a região litorânea, onde se predomina a economia do turismo, com as belas praias e as paisagens. Também mais por dentro dos sertões existe a agricultura e a criação de gado e a cana-de-açúcar, que desde sempre foi um cultivo produzido naquela região. Temos agora o Complexo Regional do Centro-Sul, que é o complexo mais rico do Brasil, onde ficam os estados do Goiás, do Mato Grosso do Sul, São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a maior parte de Minas, porção centro-sul do Mato Grosso e o sul do Tocantins. Essa é a região mais povoada e mais industrializada do país, tendo em São Paulo o principal polo industrial e a maior concentração de pessoas. Na parte sul, mais a Santa Catarina, a criação de gado, a produção agrícola, na parte do Mato Grosso também com a produção de soja e milho. Então uma economia bem diversificada no Complexo Regional Sul, com uma grande população, mas também com grandes desigualdades. A nossa região, a região Centro-Sul, é a com maior desigualdade, onde podemos ver evidentemente as desigualdades. É um problema que precisamos superar. Então esses são os complexos regionais brasileiros, uma divisão econômica, não levando em consideração fronteiras espaciais, e sim fronteiras econômicas e sociais. Milton Santos e Maria Laura Silveira elaboraram em 2001 uma proposta de divisão regional no que se chamou de 4 Brasis. A regionalização divide o país em região concentrada, centro-oeste, nordeste e Amazônia. A região regional leva em consideração os aspectos socioeconômicos e o meio geográfico, destacando a articulação do território brasileiro inserido como uma economia periférica no capitalismo globalizado. A partir da difusão histórica das técnicas, busca analisar os fluxos que ocorrem através da infraestrutura que transporta as redes de informação, mercadorias, capitais e pessoas. Região concentrada. A região concentrada é formada pelos estados do Sudeste e do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo caracterizada como a região de maior consolidação das técnicas de ciência e informação. Além da maior concentração populacional e das maiores cidades, possui os maiores complexos industriais. Essa região é marcada por uma densa rede urbana, devido a uma urbanização e associada a um setor de comércios e serviços diversificados. A agricultura moderna, com a intensa utilização da tecnologia, região amazônica. A região amazônica é formada pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Possui baixa difusão de técnicas no espaço, além de uma baixa densidade demográfica. Foi a última região a ampliar a mecanização na produção industrial e agrícola. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, que diferentemente da classificação do IBGE, inclui o estado de Tocantins.
possui uma agroindústria moderna, mecanizada e competitiva, pautada na produção de soja e milho, porém é subordinada aos interesses da afirmação da região concentrada. Região Nordeste. A região Nordeste possui um espaço de rugosidade, que são as marcas de herança no passado, oferecendo resistência à difusão do meio técnico, científico e informacional, que aparece na maneira pontual por meio das infraestruturas e redes de informações. A economia brasileira no século XIX apresentava uma estrutura baseada na agroexportação. As fontes Os produtos naquela época exportados eram o café, o açúcar, o cacau, a erva mate, o fumo, o algodão, a borracha, couros e peles.